Muito bem, pessoal. Vamos dar continuidade à resolução de exemplos de função de segundo grau, agora tendo informações gráficas e através dela a gente tirando outras informações além da própria função. Ok? Estamos fazendo o caminho inverso. Que no final das contas, né, vai se tornar uma coisa só. Né? Transformar gráfico em função em gráfico é uma coisa que a gente almeja que todo mundo possa fazer com desenvoltura. Vamos ao exemplo 2 então. O valor de uma máquina hoje é US$ 10.000. Estima-se que daqui a 6 anos o valor dela seja US$ 1.000. Ela tem uma depreciação. Pergunta-se qual a função, ou então a fórmula matemática, que representa o fenômeno em questão, sabendo que a desvalorização é linear. Como a gente tem o gráfico, a gente já sabe que a desvalorização é linear. Linear porque a gente está vendo que é uma reta, e desvalorização porque ela é decrescente. Ok? Mas ele está pedindo a forma. A proposta desse exercício é usar um outro caminho, pessoal. Porque esse exercício ele pode ser resolvido exatamente como o anterior. Por quê? Porque nós temos o gráfico aqui com 2 pontos, olha só. Temos um ponto aqui de coordenada 0 e 10.000 e temos um ponto aqui de coordenada 6 e 1.000. No exercício anterior, no exercício 1, nós chamamos um ponto A e outro ponto de B. Vocês podem ver aqui, ó. Ponto de A e ponto de B é a mesma coisa. E assim resolvemos. Você pode resolver esse problema exatamente pelo mesmo caminho. É que ali nós temos uma particularidade. Aqui a gente não conhecia, né? O intercepto y, o coeficiente linear. E aqui nós conhecemos. Então a gente pode optar por outro caminho, mas nada impede de você usar exatamente a mesma resolução. Tá? Ela vai ficar um pouco mais simples lá. Ela vai encurtar o caminho. Mas vamos propor aqui o seguinte, que a gente gostaria de montar a função diretamente aqui, ó. Tá? Vamos lá. Que a gente quer responder a letra A diretamente assim, y igual a mx mais n. Certo? Porque o n a gente já tem, e aqui está o n. Então faltaria só calcular o m. Tem como a gente calcular o m de forma mais direta? Tem. Nós podemos usar o seguinte conceito, vejam só. A gente sabe que o m também pode ser calculado pela variação de y dividido pela variação de x, porque o m é a taxa de variação. E quando a gente tem um gráfico desse tipo, que ele forma um triângulo aqui, ó, e a gente tem as medidas, a gente pode fazer isso aqui diretamente. Vejam só. No problema em questão, qual é a variação de y do ponto inicial ao ponto final? A variação de y está aqui, pessoal, ó, nesse contexto, vejam só. Então o y variou de 10.000 até 1.000. Quanto que ele variou então? Variou 9.000. É só fazer esse menos esse. Mas percebam que ele variou para menos, né? Nós vamos colocar aqui, ó, 9.000. Certo? Dividido. Quanto que foi a variação do x? A variação do x foi de 0 até 6. Vejam só. De 0 até 6. Então ele variou em 6. Então a gente pode dizer, antes de concluir, né, que o m, vamos colocar aqui do lado. O m é quanto? É só você fazer 9.000, né, dividido por 6, certo? Isso vai dar 1.500. Só que você tem que tomar um cuidado, porque o m, ele é a taxa de variação. E a gente está percebendo aqui, ó, que a função é decrescente. Então significa que a cada ano que passa, eu tenho uma desvalorização de 1.500 no valor da máquina. Então essa desvalorização está diminuindo. Logo a gente tem que observar que isso é negativo. E não seria legal do ponto de vista matemático você fazer o cálculo e botar o menos só no final? O menos teria que entrar antes na fórmula, certo? Então quando você aplica essa fórmula aqui, observando o desenho, tem que lembrar que o desenho não traz esse contexto para você, do negativo. Você tem que observar isso. Tá? É válido, é válido. É só observar que a variação de y é negativa. Ok? Porque ela está decrescendo. Então percebam, pessoal, o que aconteceu? Nós temos o n aqui, dado gratuitamente no gráfico, e o m é facilmente calcular porque meio que o gráfico entregou isso para nós também. No exercício anterior não era tão fácil de ver o m. Certo? Aqui porque forma esse triângulo aqui, ó, com relação a um dos eixos.
Então a gente pode escrever diretamente a função, certo? Então vamos escrevê-la com y, embora aqui a gente poderia chamar de v de valor, né? Vamos lá. Ó. Então y é igual, quanto que foi o m? Menos 1.500, x, mais o n, que é 10.000. A gente está trabalhando o exercício com números redondos para facilitar o entendimento, né? Mas nada impede que esses números fossem todos quebrados, né? Até porque o preço da máquina talvez não precisasse ser tão exato. E depois de 6 anos também seu valor exato. Os valores exatos são para o nosso entendimento mais fácil do contexto, né? Do problema. Então aqui, pessoal, aqui está. Ó. Qual a fórmula ou a função que responde esse fenômeno? Letra A, aqui está. Tá? Y igual a menos 1.500x mais 10.000. Certo? Lembrando que a gente fez essa outra opção aqui. Mas, pessoal, antes de seguir adiante, teria como a gente ter esse sinal de menos aqui como uma garantia matemática? Teria. Porque, olha só, a gente sabe que o m também pode ser calculado porque a variação de y é yb menos ya, dividido por xb menos xa, contando que a e b sejam dois pontos da função. Então, eu posso definir um desses dois pontos como a e b e fazer esse cálculo. Essa regra aqui, ó, ela sempre tem b em cima de b, a em cima de a, ou qualquer outro número que você achar conveniente. Essa relação aqui já vai dar o sinal para você. Certo? E não vou até... Eu acho que eu vou resolver mesmo aqui, vai sobrar espaço ainda, tá, para a gente fazer. Vamos fazer então, tá? Para a gente perceber. Ó. Vamos definir um ponto B e um ponto A. Tanto faz escolher do ponto A e ponto B, tá? Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer esse aqui como ponto A, certo? Esse como ponto A, porque iniciou dali, e esse como ponto B. Mas nada impede de você inverter, tá? Então já que aproveitando, vamos fazer aqui, ó. Então, ó, m igual... Agora é só respeitar a nomenclatura que você deu. Quem que é o y do ponto B? Ó, tá aqui o ponto B, o y é 1.000. Menos quem que é o y do ponto A? 10.000. Dividido pelo xb. Quem que é o x do ponto B? 6. Menos quem que é o x do ponto A? 0. Toda vez que você identificar os pontos com o nome e seguir a fórmula, seguir a regra, automaticamente o m já vai ser com o sinal correto. Vejam só, 1.000 menos 10.000 menos 9.000. 6 menos 0, 6. E vocês podem ver que daqui, ó, nós já seguimos para lá, ó, exatamente como estava antes. Certo? Ah, professor, mas se eu fizesse aquele como ponto B, aqui em cima ia dar positivo. Né? E dá positivo, colocasse ponto B lá e o A aqui. Né? Legal. Mas aí aqui embaixo ia dar negativo, porque ia inverter a posição dos 2x. Então menos ia aparecer embaixo, na hora de dividir ia dar menos de qualquer jeito. Certo? Então, ó, caminhozinho diferenciado. Letra B, qual a taxa de depreciação? Variação do valor de y, que é o preço da máquina, em relação ao tempo x. Certo? Não precisava nem colocar taxa de depreciação, pode colocar taxa de variação, que na verdade aqui nesse caso é depreciação. Então a letra B nós já podemos responder aqui, ó, porque a gente já calculou, né? Que é justamente o M, né? Que é menos 1.500. 1.500 o quê? 1.500 o quê? Dólares americanos por ano. Certo? Quando pede taxa de variação, é importante que tenha a unidade. Tá? Então aqui a depreciação é 1.500 dólares por ano. Se você falar a palavra depreciação, não precisa ter o menos, né? Você sabe que depreciar é diminuir. Tá? Então uma depreciação de 1.500 dólares por ano. Certo? Ou então você diz que a taxa de variação do valor dessa máquina é menos 1.500 dólares por ano. A gente vai deixar o menos aqui para reforçar a ideia. Ok? Letra C. Qual o valor da máquina após 4 anos? Ora, pessoal, como a gente já tem a fórmula, agora qualquer pergunta pode ser respondida. Né? Ele quer o valor da máquina após 4 anos. Olhando aqui no gráfico, ó, 4 anos está por aqui, a gente tem um valor, né, que vai estar mais próximo de 1.000
do que 10 mil, certo? Então como é que a gente faz? Vamos pegar a função, então. Como nós estamos com o espaço um pouco reduzido aqui, ó, vamos escrever aqui, ó. Ele quer o valor, então quer saber o valor de y. Y igual menos 1.500. O x é o tempo, né? Só identificar, o x é o tempo. Depois de 4 anos, mais, eu vou ficar um pouco junto aqui, 10 mil, certo? Y é igual, se você multiplicar 1.500 por 4, vai dar menos 6 mil, certo? Opa, menos 6 mil mais 10 mil. Temos então 10 mil menos 6 mil, 4 mil. Qual o valor da máquina após 4 anos? O valor será 4 mil, posso escrever por extenso, dólares americanos ou dólares, certo? E você pode escrever que essa é a resposta da letra, vamos destacar aqui, C que foi pedido, tá? Da letra C. Ou da resposta por extenso, que seria o mais bacana, né? Qual o valor da máquina daqui a 4 anos? O valor da máquina daqui a 4 anos será de 4 mil dólares. Certo? Detalhe que eu usei Y, né, pessoal? Nós poderíamos colocar V, né? V de 4. Certo? E, finalmente, qual o domínio e o conjunto de imagem dessa situação? Nós já temos aqui, ó, né? O domínio é só a gente ver no contexto. Vejam só, pessoal. A avaliação de depreciação dessa máquina é só até 6 anos. Daqui para frente, a gente não tem informação. Pode ser que daqui para frente tenha outro comportamento, certo? Não necessariamente, né, pessoal, a depreciação de uma máquina seja um valor linear. Pode ser, né? Pode ser. Se você tiver a produção da máquina ajudando a bater o valor dela, pode ser que seja linear, tá? Mas pode ser uma outra curva também, certo? E depois daqui para frente a gente não tem informação. Então, o domínio desse problema é de 0 até 6. Ó, x pertence aos reais, está ok de 0 até 6 somente. Tá? O que acontece depois, a gente não sabe, antes também não tem sentido. E o conjunto imagem são os valores que a máquina pode assumir nesse intervalo de tempo. Então, é de 10 mil até 1.000, né? Mas na hora de escrever aqui, ó, a gente vai do menor para o maior, de 1.000 até 10 mil. Porque a gente escreve do mesmo jeito, né? Se eu quiser inverter aqui, tem que inverter os sinais. Ok? Conjunto imagem, lembrando que é Y. Aí está, aproveitamos um outro caminho, certo? E aqui a substituição foi só uma questão do problema, né? Depois que a gente tem a função, qualquer pergunta associada ao problema é só substituir e identificar se é x ou y e encontrar o valor pedido. Certo? Muito bem. Vamos para mais um exemplo. O objetivo dos exemplos é explorar caminhos diferentes de resolver os problemas associados à função do primeiro grau. Certo? Vamos aqui, ó. Opa, vamos organizar a folhinha. Muito bem. Tá? Sabe-se que uma reta, problema 3, no sistema de coordenadas cartesianas, passa pelo ponto menos raiz de 3 e 4. E tem inclinação de 150 graus. Vejam, aqui nós tivemos um probleminha mais aplicado, até com uma situação bem controladinha assim, né? Para a gente entender como é que funciona. Certo? Mas agora nós temos um problema mais analítico, mais matemático, mais puro, tá? Para a gente avaliar alguns conceitos também. Construir o gráfico da função é a primeira informação. Vejam, pessoal, que nesse problema nós não temos 2 pontos. Nós temos um ponto conhecido e uma inclinação. E dessa inclinação a gente consegue tirar o coeficiente angular. Mas para fazer o gráfico, essas 2 informações já são importantes. Ou a gente tem 2 pontos, ou um ponto e um ângulo, ou um ponto e coeficiente angular. Certo? Então vamos marcar o ponto P. Menos raiz de 3 e 4. Raiz de 3 é aproximadamente 1,73. Então negativo mais ou menos por aqui. Certo? Ó. Menos raiz de 3, certo? E 4 vai ser mais ou menos por aqui. Então vejam só, temos esse ponto. Tá? Como estou fazendo a mão aqui, não vai ficar tão ok. Este aqui é o ponto P. Já vou marcar o ponto P depois. E a inclinação é o ângulo alfa que a reta forma com eixo X. Para ela ter um ângulo de 150 graus, ela não pode ser assim, ó.
certo? Crescente, porque crescente o ângulo vai ser no máximo próximo até 90 graus, não vai ser 90, né? Então ela tem que ser assim, ó, para que esse ângulo seja maior que 90. Então a gente vai desenhar, o ideal aqui, né, pessoal, para a representação gráfica ficar 100%, a gente usar um ângulo transferidor, né? Ok? Mas a gente vai ter essa licença aqui para resolver o nosso exercício. Nós vamos fazer aqui, aparentemente, no olho, tá? Então o gráfico é esse. Vamos considerar que eu medi bonitinho aqui, ó, esse ângulo alfa, certo? De 150 graus. E aqui temos o ponto P. Então, olha só, pessoal, medindo certinho o ângulo, eu consegui fazer o gráfico corretamente, com um ponto e um ângulo, certo? Tá ok. Letra A está resolvida. Agora, a letra B, determine o coeficiente angular da função. O coeficiente angular, tradicionalmente, a gente representa pela letrinha M. E nesse caso, a gente vai usar um outro caminho. Nós vamos usar o ângulo. Porque além de usar essa configuração aqui, a gente sabe que isso aqui é tangente num triângulo, né? Cateto oposto sobre o cateto adjacente, num triângulo gerado pela função. Então a gente pode ir direto. Olha só. M é igual, aí eu vou colocar aqui do lado primeiro, a tangente de 150 graus. Certo? Se você tiver uma calculadora científica, lembre-se que ela tem que estar com, aqui no visual, não sei se vai dar para ver, ó, né? No D. D é degree em inglês, que é grau, porque nós vamos usar o ângulo e grau. Se não tiver a letrinha D, você tem que mudar, certo? Muito bem. Vamos fazer, ó, a tangente de 150, lembrando que tem que estar em grau aqui, degree, senão ela não vai dar o valor correto. Nós temos menos raiz de 3 sobre 3, porque eu já tenho uma calculadora que trabalha com essa questão. Se você tiver uma calculadorazinha mais antiga, ela vai dar esse resultado, certo? Ou se você consultar aquelas tradicionais tabelas de relações trigonométricas ou dados trigonométricos. Eu vou usar o raiz de 3 sobre 3, que é o valor mais exato, tá? Para nós. Então temos que o m é menos raiz de 3 sobre 3. Tá? Existe uma correlação, né? Porque se você fizer a tangente de 30, a gente pode avaliar isso mais para frente. Veja só, a tangente de 30 raiz de 3 sobre 3, só não tem o sinal de menos. Tá? E você vai perceber que esse ângulo aqui, ó, é 30. Certo? Então você pode fazer a tangente desse ângulo, mas aí você observa que a função é decrescente. Tá? E aí você coloca o sinal. Muito bem. Certo? Então, determine o coeficiente angular da função. Já determinamos o coeficiente angular. Acabamos de responder a letra B. Certo? E a outra pergunta, escreva a função, a fórmula matemática. Bom, pessoal, nós temos um ponto e coeficiente angular. A gente tem vários caminhos para seguir. Podemos seguir o caminho similar no exercício anterior? Podemos, mas a proposta agora é mudar um pouquinho, usar uma outra formulazinha. Depois que você observar todos os procedimentos, você vai aprender a fazer mais de um jeito ou do outro. Certo? Nós vamos usar esta fórmula aqui, ó, que vocês estão vendo. Certo? Só que escrita de um outro jeito já, a gente botando esses termos aqui para baixo. Mas pode usá-la do jeito que está escrito aqui. Ok? É a mesma situação. Só que eu quero mostrar para vocês, ela é escrita numa outra posição. Y menos y de um ponto é igual a m, que multiplica x menos x do ponto. É que essa forma é muito conhecida, né, em alguns estudos como equação fundamental da reta. Notem que eu posso botar a IB aqui, ó. Só que ela nessa posição já fica mais fácil de calcular quando a gente tem um ponto conhecido, que agora foi chamado de P, que é justamente o nome do ponto do problema, podia trocar por outra letrinha, e o coeficiente angular. Tá? Ela já fica meio pronta, por quê? Para escrever a função, já tem o y meio que isolado desse lado. Certo? Então vamos nessa, ó, y menos o y do ponto em questão, né, que é 4. Igual o coeficiente angular que a gente calculou, que nesse caso aqui, ele é um númerozinho mais chatinho, vamos dizer assim, trabalhar, raiz 3 sobre 3. X menos o x do ponto em questão. Vejam só, ponto conhecido, né? P é o ponto conhecido que a gente tem. Esse menos que está aqui, com esse menos já vai mais raiz de 3. Tá? Eu também poderia botar o ponto aqui, mas se eu botar o ponto conhecido aqui, eu tenho que botar aqui também, tá? Então a gente respeita a formulazinha.
Nunca temos problema com fórmula, porque a gente pode sempre consultar as fórmulas, então está tudo certo. Ok? Muito bem. Agora é só isolar o y, mas antes de isolar o y, a gente tem que dar uma arrumadinha do lado de cá. Ó. Esse raiz de 3 sobre 3 multiplicando x, menos raiz de 3 sobre 3. E esse multiplicando esse, menos com mais vai ficar menos. O raiz de 3 vezes raiz de 3 vai ficar 3. E o 3 embaixo. Esse númerozinho aqui eu já vou simplificar ele, né? Para na próxima linha, 3 dividido por 3. Vai ser 1. Então vejam só, y é igual a menos raiz de 3 sobre 3x. Esse menos 4 vai passar para lá, mais 4. 4 menos 1. Opa! Esse mais não ficou muito legal, né? 3. E acabamos de escrever a função no nosso formatinho tradicional de função do primeiro grau. Tá? Respondemos a letra C. Certo? Você poderia fazer isso aqui com número decimal e ver como é que fica assim. A diferença é que com o número decimal aqui no final, se tu quiser calcular com precisão os valores de x e y, você não vai ter, porque o número decimal vai ser aproximado. E aqui nós temos com precisão absoluta os valores. Claro, e aí depois se quisermos calcular valores, a gente pode dar a aproximação que a gente quiser. Certo? Isso aí é função. Vamos ver se essa função é coerente com o gráfico? Né? Ó, vai cortar o eixo y3. Faz sentido ser um 3 aqui? Faz total sentido. Certo? A gente pode até incrementar um pouco o nosso gráfico. Se esse valor aqui tivesse sido acima de 4, algo não estaria correto. E ó, coeficiente angular negativo, que a função, função é decrescente. Certo? E finalmente, letra D, determine a raiz da função. A raiz da função também é conhecido como intercepto x. A gente está usando os dois nomes aqui, né? Discutindo, para poder fixar bem. Então a raiz da função está aqui, pessoal. E a gente costuma chamá-la do quê? De x'. Esse ponto aqui, ó, eu não conheço. Eu não conheço o x, mas como ele está em cima do x, qual que é o y dele? O y dele é 0. Como nós já temos a função, é só colocar o 0 no y que ela vai entregar o x. Certo? Então já vou fazer aqui do lado, pessoal. Já vou escrever o 0 direto no lugar do y, para a gente ganhar um espacinho. Ó. 0 menos raiz de 3 sobre 3, x mais 3. E esse x que eu estou procurando agora é o x'. Certo? Notem, coloquei o 0 no lugar do y. Porque todo ponto em cima de um eixo, alguém é 0. Em cima desse eixo, que não tem altura, o 0 é o y. Muito bem, vou passar para lá, vai ficar assim, ó. Raiz de 3 sobre 3, x, que eu chamei de x', igual a 3. Ó, o 3 dividindo, vai para lá multiplicando. 3 vezes 3, 9. E o raiz de 3 está multiplicando, passa para lá dividindo. Então, nós teremos o x' é igual a 9 sobre raiz de 3. Você poderia dividir isso aqui e colocar o número decimal? Sim. Agora, olha só, para quem já tem esse tipo de calculadora mais nova, se você fizer essa divisão, 9 sobre raiz de 3, vejam só, 9 dividido por raiz de 3. Ela já simplifica e a resposta é 3 raiz de 3. Certo? 3 raiz de 3. Se você quiser o valor decimal, vejam só, quase 5,2. Tá? Que faz sentido no contexto do nosso problema, né? Certo? Olha essa tecla aqui, ó, né? 3 raiz de 3. Opa, acho que não dá tempo reflexo. Agora sim. Tá? Se você dividir na calculadora, já dá esse valor. Não estava vendo. Ou 5, aproximadamente 5,2. Certo? Essa teclinha que faz a conversão. Para quem tem o modelinho, né? 3 raiz de 3. Mas como que isso aqui pode dar 3 raiz de 3? Né? Então vamos ver como é que isso acontece. Esse processo chama-se racionalização. Que a gente faz o quê? A gente transforma o número de baixo em número racional. Porque esse número aqui é um número irracional. Como é que a gente faz? Para tirar ele, a gente multiplica por ele mesmo. Usando o próprio veneno, vamos dizer assim. Tá? 9 vezes raiz de 3, fica isso aí. 9 raiz de 3. Por que a gente usou o próprio raiz de 3? Porque toda vez que você multiplica uma raiz quadrada por ela mesma, o quadrado some. Você pode interpretar assim, ó. O 3 vezes 3 é 9, então raiz de 9, 3. Ou fazer 3 vezes 3, 3 ao quadrado, o quadrado corta com a raiz.
Isso aqui você pode fazer em qualquer calculadora, inclusive calculadora simples que não trabalha com esse tipo de formato que a gente acabou de ver aqui, tá? Você faz raiz de 3, ela dá o resultadozinho. E agora, ó, o 9 com 3 simplificando. 3 vezes 3, a calculadora científica vai daqui direto para cá, certo? Então determine a raiz da função. Vou colocar aqui em cima, ó. A raiz da função é 3 vezes 3. Eu só reescrevi ela aqui em cima e é a resposta da letra D. E vou acrescentar aqui no gráfico, ó, já que está escrito x', ó, vou indicar ele ali. Certo? Opa, acabamos de achar a raiz da função. Certo? A gente preza por esse resultado aqui, né? Ah, se fosse um problema aplicado, que tivesse perguntando uma quantidade de alguma coisa, seria mais legal escrever 5,2 aproximado, para a gente ter uma ideia melhor do valor. Mas como é um problema matemático, a gente mantém o rigor aqui para ficar bacana. Certo? Aproveito para dizer que existe uma formulazinha para calcular a raiz. Vocês vão ver, pessoal, que o procedimento aqui é sempre o mesmo. Eu sempre passo esse cara para um outro lado e passo dividindo. Então tem uma formulazinha para calcular a raiz de qualquer função. Sabe? Que é só dividir o n por m e trocar o sinal. Bom, você não precisa dela, né? Você sempre passa para um lado e depois passa o dividindo. Tá? Não tem tanta necessidade. Mas se você quiser aplicar, tá? É só conhecer a formulazinha. Certo? Encerramos aqui e a gente se vê nos próximos exemplos no próximo vídeo. Valeu!